Neste vídeo falaremos da última carta que o Senhor Jesus dirigiu a uma igreja, citada no livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3. Vamos falar sobre a carta dirigida ao anjo da igreja de Laodiceia. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal TV Átrio, que bom ter você por aqui. Caso não seja inscrito e assim desejar, você pode inscrever-se aqui no canal e ativar o sino de notificações. Assim você vai receber as meditações que aqui serão postadas sempre com uma palavra de fé. Vamos então ao texto sagrado. Está escrito assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unges os teus olhos com colírio, para que vejas. Vamos fazer uma pausa aqui para meditarmos. Olha só o tamanho da repreensão que Jesus dirigiu a eles. Certamente, de todas as 7 cartas, essa foi a que o Senhor Jesus foi mais severo. Mas você percebe que essa igreja, a igreja de Laodiceia, eles estavam no meio termo, nem frios, nem quentes, eles eram mornos. E por causa da mornidão espiritual deles, o Senhor Jesus estava a ponto de vomitá-los da boca dele. E eles diziam: rico sou, estou enriquecido, tenho tudo e de nada tenho falta. Na cabeça deles, de nada eles tinham falta, mas na verdade, eles tinham falta de tudo. Eles não tinham nada, porque eles não tinham Jesus com eles. Então a gente percebe que aquela igreja, a igreja de Laodiceia, era uma igreja que acreditava em Deus, só que na verdade elas não abandonavam o mundo. Elas estavam mais interessadas em satisfazer os seus desejos, os seus prazeres, do que em se entregar verdadeiramente para Jesus. Elas acreditavam em Deus, elas sabiam que Deus existia, só que as obras delas eram mais ou menos, eles estavam no meio. E por causa disso, o Senhor Jesus se desagradou deles. Então, nós temos que ser definidos na nossa fé. Não dá para nós sermos de Deus e ao mesmo tempo sermos do mundo. Para nós dizermos que crermos em Cristo e ao mesmo tempo ofendermos as pessoas, sermos grosseiros com as pessoas, xingarmos as pessoas, praticarmos aquilo que as concupiscências da carne. Não dá para estarmos no meio. Ou somos de Cristo ou somos do mundo. Então nós precisamos estar definidos na nossa fé, porque o meio termo não agrada a Jesus. Eles diziam: não tenho falta de nada, eu sou rico. Eles até podiam ser ricos fisicamente, só que aquela riqueza deles era uma riqueza que não valia de nada. O Senhor Jesus falou: eu sugiro que vocês comprem de mim ouro provado no fogo. Ou seja, eles confiavam na riqueza material que eles tinham, mas Jesus falou: ela não vale de nada. Vocês têm que buscar a minha riqueza, a riqueza que provém de mim. E a riqueza que vem de Deus é as coisas de Deus, é o Espírito Santo, é o reino de Deus. Então, nós temos que estar nesse caminho, no caminho da fé. Você percebe a diferença entre a carta à igreja de Filadélfia e a carta à igreja de Laodiceia. Para Filadélfia, Jesus elogiou eles porque mesmo fracos, eles permaneceram firmes. Agora a igreja de Laodiceia foi repreendida porque se dizia crer em Cristo, só que na verdade eles davam as costas para Cristo e faziam as suas concupiscências. E não tem como
fazer as concupiscências da carne e os frutos do Espírito ao mesmo tempo. A Bíblia diz que eles se opõem um ao outro, os dois não podem andar juntos. Então, ou a pessoa se dedica completamente a Deus, ou a pessoa se torna uma pessoa incrédula. E é claro que não tem nem comparação que muito mais vantajoso é a pessoa decidir viver com Cristo. Então, a fé da igreja de Laodiceia era uma fé de fachada, porque não adianta a pessoa dizer que crê em Deus e viver na vida errada. A pessoa tem que viver somente para Deus. Então, não podemos estar na mornidão espiritual. Não podemos estar caminhando para o reino de Deus e ao mesmo tempo querendo caminhar para o reino das trevas, para o reino do mundo. Temos que estar firmes no Senhor Jesus. Isso é muito forte. Se possível, medite nessas palavras novamente. Separe um tempo para você ler e meditar nessas palavras, porque são muito fortes. Jesus disse para eles: eu sugiro que vocês unjam os olhos de vocês para que vocês vejam. Ou seja, eles estavam cegos espiritualmente, estavam completamente cegos. Eles achavam que tinham tudo, mas Jesus falou: na verdade vocês não têm nada. Então, não seja morno na fé. Não tente o Senhor teu Deus, estando um passo para o reino de Deus e um passo para o reino do diabo. Escolha sempre permanecer no reino de Deus. Seja sempre quente, fervoroso para Deus. Não seja frio nem morno. Escolha sempre ser quente, ser fervoroso para Deus. E mantenha-se firme. A volta do nosso Senhor Jesus está próxima. Olha o que o Senhor Jesus continua dizendo. Você viu que ele repreendeu severamente a igreja de Laodiceia. Mas olha por que ele foi tão severo. Diz assim, a partir do versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a gente percebe que toda aquela severidade na repreensão foi por amor. Foi porque o Senhor Jesus os amava. Ele repreende e castiga a quem ele ama. Então, se o Senhor Jesus te repreende, se Jesus fala para você largar alguma coisa errada, se alegre, porque o Senhor Jesus está lembrando de você, porque Jesus está fazendo isso porque Ele te ama, porque Ele quer que você se arrependa enquanto é tempo. E aí o Senhor disse: estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou fazer morada. Então, o Senhor Jesus, Ele bate na nossa porta todos os dias. Nós não podemos deixá-lo do lado de fora. Abra a sua porta e deixe Ele entrar na sua vida. E seja com Ele, e Ele será com você. Não há uma vida melhor do que uma vida com Cristo. E a quem vencer, o Senhor disse, vai se assentar comigo no meu trono. Ou seja, vai herdar o reino de Deus. Então, além de nessa terra a pessoa ter paz, ter alegria, ter vida, no porvir ela vai herdar o reino de Deus, se ela ouvir as palavras do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos chegando ao final desse vídeo e desse estudo. Muito obrigado por você assistir até aqui, por ter acompanhado. Caso não tenha visto os outros vídeos desse estudo, o link estará aqui embaixo na descrição. Você pode assistir se assim você desejar. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, pois assim você ajuda para que ele alcance mais pessoas. Deixe o seu comentário aqui abaixo, comente caso tenha ficado com alguma dúvida, suas experiências, ou caso você tenha algo a acrescentar sobre esse assunto. O que nós aprendemos desse estudo é o quanto o Senhor Jesus nos ama. Todas essas cartas o Senhor fez por amor de nós, para que nós venhamos ter parte com Ele, venhamos herdar o reino de Deus. Que Deus te abençoe grandemente
e te conserve na fé até o fim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.